Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem à noite, segunda-feira, 29 de maio, a nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B mais disputada de todos os tempos, pelo menos até agora. Eu estou entendendo assim. Vocês lembram que na semana passada, na última rodada, na oitava, Vitória, Vila Nova, Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto eram os 4 primeiros colocados. Todos jogaram fora de casa, ninguém venceu. Melhor para o Vitória, que empatou e segue líder. O Vila perdeu da Ponte, que estava na zona do rebaixamento, e saiu. Mas o Vila tem um jogo a menos e pode ser líder ainda. Com detalhe, o Sport, que também venceu na rodada, tem 2 jogos a menos e pode alcançar o mesmo ponto que o Vila e os dois brigarem pela liderança, ultrapassarem o Vitória. Olha que detalhe significativo, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Atlético Goianiense em Goiânia. Um era quarto, o outro era quinto. E eles caíram um pouquinho, Caíram um pouquinho. O Botafogo agora é o sexto de quarto e o Atlético Goianiense é o sétimo. Por quê? O Novo Horizontino espancou o Ceará. O vovô tomou uma surra de 3-0 lá em Fortaleza e o Novo Horizontino virou vice-líder. O Mirassol, que tinha perdido para o Botafogo, ganhou em casa do Criciúma. E olha, ele agora é o quinto colocado. Veja, Vitória 19, Novo Horizontino 17, Vila 17, Criciúma 17. Estão no G4. Com 16, Mirassol, Botafogo, Atlético Goianiense. Com 15, Guarani. E o Sport 14. O Sport, se vencer as duas que ele tem a menos, ele vai a 20. Passa a ser o líder. Porém, um desses jogos é com o Vila, que tem 17. E se ele vencer, ele vai a 20 e ele é o líder. Olha como tá embolado. Inclusive na zona do rebaixamento. A Ponte, ao vencer o Forte Vila, tirou a invencibilidade do Vila, saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Avaí. O Avaí que trocou de treinador, o Morínigo chegou por lá e tal, mas caiu para a zona do rebaixamento. E aí, Tombense, CRB, que tem um jogo a menos, e ABC continuam por ali. O CRB mandou o técnico Humberto Luzer embora, tem um jogo a menos, mas mesmo que vença esse jogo a menos, segue na zona do rebaixamento. Campeonato está espetacular e a tendência é que esse equilíbrio continua. Bom, vamos falar dos 10 jogos. Antes de mais nada, eu vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado, e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia. Sempre que vai tendo os jogos aí, eu vou trocando ideia com a rapaziada lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então são muitos jogos, vamos começar, porque inclusive temos um novo artilheiro da Série B. O Wagner Love, com 39 anos, tinha metido 2 gols contra o Botafogo, meteu mais 2 gols nesta rodada diante do ABC, uma goleada, e é o líder com o velhinho. O velhinho, com todo respeito, é o artilheiro isolado com 5 gols. Olha que legal. Bom, vamos começar então com o líder Vitória, que fez uma partida contra o Avaí. O Avaí, você vê, o Avaí conseguiu jogar em casa e empatar com o Vitória. Por que eu vou falar conseguiu? Porque o Avaí sempre foi forte em casa. Mas esse ano a gente percebe que o elenco não é tão forte. O elenco não é tão qualificado. Não é à toa que, mesmo reformulando um pouquinho, o time que nem chegou na final do Catarinense, perdeu o Alex, mandou o Alex embora, trouxe o Morínigo e até agora tá ainda assim. E olha, empatou no sufoco, porque o Vitória, com uma saída errada do goleiro Igor Vinhas, bom goleiro Igor Vinhas, ele foi vice-campeão paulista com Água Santa. Ele saiu errado, o Wellington nem tabelou, fez 1-0. No finalzinho do jogo, aos 39 do segundo tempo, o Avaí acabou empatando com o Vagninho. O Avaí, que essa semana perdeu o jogador Robinho, aquele meia experiente e tal, ele preferiu rescindir o contrato e foi jogar a Série C pelo Paysandu. Então ainda entendo eu até que o Avaí perdeu um pouquinho de qualidade, E o time do Morínigo, o Avaí, com os resultados da rodada, ele foi com esse pontinho para a zona do rebaixamento. 8 pontos, 1 a menos que a Chape, aí 2 a menos que Ponte, Londrina, Ituano, claro, tá ali próximo. Mas para o Avaí, time tradicional, que já disputou tantas vezes o Brasileirão, uma situação complicada, E o ponto com Vitória, com a rodada, ele tem 19 e segue na liderança. Só tem que se preocupar que o Vila tem um jogo a menos, pode, se vencer, ter 20 e aí ultrapassa. Ou o Sport, com os 2 jogos a menos,
Se vencer os dois, pode ter 20 e ultrapassa. Mas de qualquer maneira, a campanha do Vitória é sensacional. Segue na liderança nessa nona rodada, agora com 19 pontos. Vamos para o novo vice-líder, que é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino estava na 7ª colocação com 14 pontos. Com muitos empates, com muitos tropeços, ele foi jogar com o Ceará. Gente, eu acompanhei o jogo inteiro. Torcedor do Ceará, o vovô tradicional, vai falar para mim. Quase 36 mil pessoas no Castelão. Apoio espetacular. Aquela coisa, né? Tá punido. Aí o STJD deixou ter mulheres, crianças e portadores de deficiência. E tinha quase 36 mil pessoas. Espetacular. Não faltou apoio, não faltou futebol. O time do Eduardo Barroca tomou um passeio do time do Eduardo Batista. Mas foi um passeio. É verdade que no primeiro tempo, quando o Ailon faz aos 38 minutos 1-0 para o Novo Horizontino, o Novo Horizontino já tinha criado e desperdiçado várias chances. No comecinho teve um pouco de equilíbrio, né? Eu acho até que o resultado do primeiro tempo já poderia ser uns 2-0 para o Novo Horizontino. Veio o segundo tempo, o Giovani aos 9 fez 2-0 e aí o Ceará se perdeu por completo, não jogou absolutamente nada, criou o Novo Horizontino, o Léo Tocantins fez 3-0 e olha, ficou barato. O torcedor do Ceará vai concordar comigo, é um time bom, para mim o Ceará vai brigar para subir sim, mas tomou um passeio do Novo Horizontino que olha, foi fantástico, fantástico até pela reação na tabela. Sai da 7ª colocação e vira vice-líder com 17. Os mesmos 17 do Vila, que tem um jogo a menos, os mesmos 17 do Criciúma, mas nos critérios, o Novo Horizontino subiu 5 posições, time que mais subiu na rodada, 5 posições, e agora é o vice-líder com 17. O Ceará ficou ali numa situação de 10º colocado, com 13 pontos, ele era o 9º, caiu uma posição, é verdade que tem 4 do G4, não está tão distante assim. Mas o Ceará precisa mostrar para o seu torcedor que ele pode ter uma sequência de 2, 3 jogos com vitória que até agora não mostrou, certo? Então é isso. Já o Vila, que tem 17, caiu uma posição, era o vice-líder, mas tem os mesmos 17 do Novo Horizontino e caiu para 3º colocado, foi jogar com a Ponte Preta em Campinas e depois eu assisti o jogo e vi uma entrevista do próprio Ralf. Acho que o Ralf é capitão do time, se eu não for, vocês escrevam me falando. Mas o Ralf é aquele mesmo experiente do Corinthians, tantos e tantos títulos, muito bem no Vila, o Vila todo muito bem, mas a Ponte foi melhor. O jogo não foi tão bem tecnicamente, o Vila não rendeu tudo que pode, e a Ponte desesperada, ali naquela situação de zona de rebaixamento, era o 17º colocado, estava ali no sufoco, o jogo, você poderia falar assim, poxa, mas esse jogo aí não vai ser jogo para 0-0? Mas aí teve um pênalti, reclamou muito o Vila. Eu acho que você pode dar e pode não dar. Ah, mas aí você está em cima do muro, Ademar. É que, sabe o que acontece? O pênalti é interpretativo. A minha interpretação pode ser diferente da sua. E a do juiz pode ser diferente da nossa. O que eu achei? Na queda, o jogador do Vila toca. E aí, evidentemente, os jogadores são malandros, se jogam, aquela coisa toda e tal. Pênalti para a Ponte, o Pablo Diego cobrou com muita categoria, né? Foi o Rodrigo Gelado que fez o pênalti no Mailton. Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Mas se você pegar o contexto do jogo, as chances claras de cada time, que não foram muitas, a Ponte foi melhor. O Ralf falou isso na entrevista. A gente sabia que ia perder um dia, não jogamos bem, perdeu, mas estamos bem colocados, um jogo a menos, podemos ser líder, vamos seguir nosso trabalho. É isso, né? Para a Ponte foi sensacional. A Ponte sai de 17º colocado, vai para 15ª, 10 pontos, abre 2 do Avaí. Tá lógico, você perde uma rodada, pode voltar para a zona do rebaixamento, mas já respira. E o Vila perde uma posição, mas fica com os mesmos 17 do Novo Horizontino, um jogo a menos, podendo ser líder. Então, acho que está tudo tranquilo. E quem está no G4 e perdeu também como o Vila foi o Criciúma, né? O Criciúma foi jogar com quem? Com o forte Mirassol. O Mirassol é terrível. Mesmo quando ele perdeu, que ele perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, eu trabalhei nesse jogo, ele foi melhor que o Botafogo o tempo todo, e aí tomou um gol aos 45 do segundo tempo e perdeu o jogo. Mas já tinha vencido o Vitória em casa, né? Pegou o Criciúma em casa, e olha, jogo bom, jogo disputado, jogo que no primeiro tempo foi 0-0 com chance dos dois lados. Aí, logo no comecinho do segundo tempo, o Negueba faz 1-0. O
Criciúma dá uma desarticulada, tenta alguma coisa, aí o Mirassol sabe marcar forte, e aí sabe explorar os contra-ataques. O Criciúma no finalzinho ainda teve o Claudinho expulso e tal, mas a vitória também foi justa do Mirassol. Mirassol que colou na rapaziada ali, hein? O Criciúma ficou com 17, Vitória 19, Novo Horizontino 17, Vila 17, Criciúma 17, G4. E o Mirassol já está em quinto com 16. Quinto com 16, subindo. Era o oitavo, já foi para quinto. Bela campanha do Mirassol, hein? Bela campanha do Mirassol também. E quem estava no G4 era o quarto colocado, o Botafogo, agora é o sexto. Também tem 16 que nem o Mirassol, mas nos critérios, o Botafogo agora é o sexto. E ele enfrentou o Atlético Goianiense 1-1 em Goiânia. O Botafogo era o quarto e o Atlético era o quinto. Você vê, os dois empataram. E aí o Mirassol passou, o Novo Horizontino passou, o Botafogo de quarto veio para sexto, o Atlético Goianiense de quinto veio para sétimo. Mas os dois têm o mesmo 16 do Mirassol e um a menos que Novo Horizontino, Vila e Criciúma. E uma vitória, 3 pontos do Vitória. E olha, esse jogo foi muito equilibrado. Foi muito equilibrado. Eu ouso dizer até, e aí o torcedor do Dragão tem a possibilidade de analisar, que o Botafogo foi melhor. No primeiro tempo, assim, poucas chances claras, eu acompanhei o jogo inteiro. As melhorzinhas foram do Dragão. Beleza. No segundo tempo, quando o Salatiel faz 1-0 com 1 minuto de jogo, desarticulou o time do Atlético Goianiense. E aí o Botafogo teve duas grandes oportunidades, duas defesas do goleiro que poderia ter matado o jogo. Não matou, a partir dos 35 do segundo tempo recuou demais e de bater, o garoto Daniel, que tinha entrado no segundo tempo, empatou aos 48 do segundo tempo. Só 2.986 pessoas no estádio. Lamentei. Campanha muito boa, o Dragão briga pelo acesso, o Botafogo também briga e não tinha 3.000 pessoas no estádio. De qualquer maneira, o Botafogo agora é o sexto com 16 e o Atlético Goianiense o sétimo com 16 também. Olha que disputa, hein? Olha que disputa. E quem perdeu a chance de ser vice-líder foi o Guarani. O Guarani, que era o sexto colocado, foi jogar com o Tombense, que está na zona de rebaixamento, lá em Muriaé, em Minas Gerais, onde manda os seus jogos o Tombense. E chegou a abrir 1-0. Chegou a abrir 1-0, né? Gol do Derek de cabeça. Aliás, o Derek é um dos vice-artilheiros. Wagner Love tem 5, o Derek tem 4 e o Bruno Mendes Guarani, os dois têm 4. Os dois são os vice-artilheiros. Derek fez 1-0, o Guarani teve a oportunidade, chegou o segundo tempo, o artilheiro Alexandre fez 1-1 e o Guarani saiu reclamando que teve 3 pênaltis a seu favor e tal. Eu entendi que não foram 3, mas pelo menos um, claro, poderia ter sido marcado. A arbitragem também deixou a desejar. De qualquer maneira, o Guarani precisa também mostrar para o seu torcedor que tem uma sequência, né? Mas está bem colocado. O Guarani é o oitavo com 15, ou seja, tem 2 do G4. Pode voltar a qualquer momento, na próxima rodada, por exemplo. Né? E o Tombense, que esse pontinho, ele subiu uma posição de 19º para 18º com 5, mas ainda está na zona do rebaixamento. E você vê, ele tem 5, o primeiro fora é a Chape com 9. Então ele está a 2 rodadas da zona do rebaixamento, o que é sempre preocupante. Porque você pega times tecnicamente inferiores, como é o Tombense, fazer uma sequência de vitórias fica complicado, né? Então vamos combinar que a coisa está complicada. E o Sport, que jogou com o Lanterninha ABC, num duelo nordestino, atropelou. Atropelou depois de um primeiro tempo, que ele martelou, 19.000 pessoas, a mesma coisa do Ceará. O Ceará teve 36, sem pagar ingresso, né? Mulheres, crianças e portadores de deficiência. A mesma coisa lá em Recife, quase 19. Mesma coisa, também está punido como o Ceará, o Sport. Mas o Sport foi melhor no primeiro tempo todinho, fez 1-0 com Wagner Love, mas acho que na única grande jogada do ABC no primeiro tempo, o Júnior Todinho empatou no finalzinho. Aí o Wagner Love fez mais 1 aos 9, o Luciano Juba fez mais 1 aos 16, o Fábio Matheus fez mais 1, e olha, os 4-1 ficaram baratos para o ABC. O ABC trocou de treinador, né? Chegou o Alan Al lá, mas vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Enquanto o Sport subiu, né, uma posição, agora ele é 9º com 14, mas ele tem 2 jogos a menos. Vencendo ele vai a 20 e vira líder, certo? Bem demais o Sport. E o ABC lanterna com 4.
lanterna com 4, a Chape a primeira fora com 9. 5 pontos, 2 rodadas. Complicada a situação também do ABC, hein, gente? Complicadíssima. Pois bem, a gente tem que sempre pensar que está no começo do campeonato, são 9 rodadas, faltam 29 e tal, mas quando você fica ali na lama é difícil você... Mas enfim, o Sport é o 9º, o Ceará, que perdeu do Novo Horizontino, é o 10º com 13, e olha que reação de time que estava na zona do rebaixamento. Chegou o Thiago Carpini, 3 jogos, 3 vitórias do Juventude, gente. Olha que reação sensacional, é o 11º agora com 12 pontos, e a vitória dele foi lá no Rei Pelé, em Maceió, contra o CRB. Inclusive, o Humberto Louser, o técnico, foi demitido. O veterano Nenê fez 1 a 0 logo com 3 minutos. O Rodrigo Rodrigues ainda fez o segundo no finalzinho do primeiro tempo. O Anselmo Ramon descontou no segundo tempo. Sempre o Anselmo Ramon levando os gols do CRB nas costas. Mas não teve força. Humberto Louser caiu. O CRB já contratou o Daniel Paulista, que está voltando para tentar recuperar. Enquanto o Juventude, a terceira seguida, está reagindo, o CRB nem o apoio da torcida, só 2.661 pessoas está tendo lá, o torcedor não está acreditando. CRB penúltimo colocado com 5 pontos e tem um jogo a menos, que é com o Sport. Mas nesse jogo a menos, se ele vence, ele vai a 8 e ele não sai da zona do rebaixamento. Então é preocupante. Até por isso caiu o Humberto Lousa e chegou o Daniel Paulista. Em contrapartida, o Juventude subiu mais uma posição, 12º já tem 5 do G4, o time que estava lá na zona do rebaixamento. Saída do Pintado, chegada do Thiago Carpini, melhorou demais o time. Quem tem 12 também com o Juventude é o Sampaio, que ontem encerrou essa 9ª rodada jogando com a Chape lá em Chapecó e fazendo 1 a 0. A situação do Argel tá complicadinha também, hein? O Argel não consegue fazer a Chape jogar bola. A Chape com essa derrota em casa é a 16ª colocada, tem 9, 1 ponto à frente do Avaí, está assim na zona do rebaixamento, enquanto o Sampaio subiu 2 posições, com 12 deu uma afastada da zona do rebaixamento, chegando no bloco intermediário. Então, a Chape tem que tomar cuidado, hein? E quem trocou de técnico, o Ituano, que trouxe o Marcinho, né? Ele efetivou o Marcinho, ele abriu a rodada lá no sábado, metendo 3 a 1 no Londrina. O Londrina também, que mandou o treinador, o auxiliar permanente, que estava lá, o Edson Vieira, foi mandado embora. Já chegou o PC Guzmão, que era dirigente do esporte, já foi preparador físico do Luxemburgo, já foi treinador e agora voltou a ser treinador, vai pegar o Londrina numa situação complicada. O Ituano fez 3 a 0 muito fácil, Paulo Vitor e Martã no primeiro tempo, depois o Paulo Vitor de novo no segundo tempo. No finalzinho, aos 44 do primeiro tempo ainda, o Igor Leite tinha feito 2 a 1. Mas o Ituano foi melhor o jogo inteiro, não dá para reclamar. O Ituano deu uma respirada com relação à zona do rebaixamento, abriu 2 pontos do Avaí, subiu 2 posições ao 13º, e o Londrina tem os mesmos 10 pontos do Ituano, mas caiu 3 posições. O time que mais caiu na tabela foi o Londrina, tá ali com 10, junto com a Ponte, que venceu, que tem 10 também, e a Chape ali com 9. Então você vê que a situação está complicada. Como eu falei para vocês, o artilheiro do campeonato é o Wagner Love com 5 e com 4, 2 jogadores do Guarani, o Derek e o Bruno Mendes. G4 então, Vitória 19, Novo Horizontino 17, Vila 17, Criciúma 17. É o G4. Mais Mirassol 16, Botafogo 16, Atlético Goianiense 16, Guarani 15, Sport 14 estão ali. Estão ali. Essa briga promete mudar de mãos a todo momento. E Avaí com 8, Tombense com 5, CRB com 5, ABC com 4, zona de rebaixamento. E para encerrar nosso vídeo, vamos falar da próxima rodada, a 10ª, que começa na sexta-feira e vai terminar no domingo. Sexta e domingo. Sexta, Ceará e Chape lá em Fortaleza, 19 horas, sexta 2/6. Ceará meio de tabela e a Chape, se perder, provavelmente vai parar na zona do rebaixamento, hein? Sexta, estarei nesse jogo pelo Grupo Tati, trabalhando nesse jogo. Botafogo em Ribeirão Preto jogando com Tombense. Botafogo lutando para voltar para o G4 e Tombense lutando para sair da zona do rebaixamento. 21h30 da sexta, Vitória e Ituano. Vitória para manter, só depende de si para manter a liderança. E o Ituano que ganhou agora e querendo somar pontos para não voltar ali ou não entrar na zona do rebaixamento. Ainda às 21h30 da sexta-feira, Criciúma para se manter dentro do G4, dentro de casa, enfrentando o Atlético Goianiense.
que olha, o Atlético Goianiense tem 16, o Criciúma tem 17. Olha que jogão. Esse eu quero acompanhar. Criciúma com 17, Atlético com 16. Se o Atlético vence, dependendo da combinação de resultados, ele pelo menos ultrapassa o Criciúma. Pelo menos ultrapassou o Criciúma. Que jogão. Sábado, 16 horas, Juventude e Avaí. Juventude. Meio de tabela, 3 jogos, 3 vitórias com o Thiago Carpini e o Avaí entrou na zona de rebaixamento. Que jogo complicado, hein? Sábado, 17 horas, sábado 3/6. Mirassol e Ponte, duelo paulista. Mirassol para entrar no G4. E a Ponte, que saiu da zona do rebaixamento, não quer voltar. Jogão, hein? Sábado, 17 horas, Lanterninha ABC com o vice-líder Novo Horizontino. Olha que duelo de opostos. O ABC, mesmo que vença, não sai da zona do rebaixamento, mas precisa começar a vencer. E o Novo Horizontino, se vencer, no mínimo, ele continua na vice-liderança. Aí a gente tem sábado, 19 horas, Vila e Sampaio. O Vila para se manter no G4 e com um jogo a menos continuar sonhando com a liderança. Jogando em casa com o apoio da sua torcida. Pegando um Sampaio embalado que ganhou da Chape fora de casa, tá no meio de tabela e tá querendo crescer. Jogo bom, hein? Jogo muito bom. Domingo, 15h30, Guarani e CRB. Guarani querendo contar com a sorte aí já na rodada para entrar no G4 ou continuar próximo dele. E o CRB, zona de rebaixamento. Que complicado o CRB, hein? E aí no domingo a gente fecha com o desesperado Londrina, que não quer entrar na zona de rebaixamento, pegando o Sport. Olha que jogo difícil pro Londrina. O Londrina, se perder, pode parar na zona do rebaixamento, né? E o Sport precisa continuar vencendo para sonhar com a liderança e com essa boa fase. E claro, domingão. Assim que acabar Londrina Sport, eu venho e já faço o boletim no domingo à noite só para você. É isso aí, forte abraço a todos e viva a Série B, que está sendo a mais disputada de todos os tempos. Pelo menos eu entendo assim. Um abraço e até domingo.